O Diário de John Wesley, o pai do metodismo, edição compacta, 1737. Diante do grande júri, na quinta e sexta-feira, foi entregue uma lista de 26 homens que se encontraram como um grande júri na segunda-feira. 22. Mas essa lista foi enviada no dia seguinte e 24 nomes foram acrescentados a ela. Desse júri principal, 44 deles apenas se encontraram. Participavam um francês, que não entendia o inglês, um papista, um pagão professo, 3 batistas, 16 ou 17 outros não conformistas e muitos que tiveram disputas pessoais contra mim e haviam jurado vingança abertamente. A este júri principal, na segunda-feira 22, o Sr. Causton deu uma longa e fervorosa incumbência para se precaverem da tirania espiritual e oporem-se à nova e ilegal autoridade que se usurpada sobre a consciência deles. A seguir, o depoimento da senhorita Williamson foi lido. Em seguida, o Sr. Causton entregou ao júri principal um papel intitulado Uma Lista de Queixas, apresentadas pelo júri principal de Savannah, nesse dia 22 de agosto de 1737. A maioria do júri principal alterou em algumas particularidades, e na quinta-feira, 1º de setembro, ele as entregou novamente à corte na forma de 2 denúncias, contendo 10 queixas que foram então lidas, nas quais afirmaram sob juramento que John Wesley, clérigo, havia quebrado as leis do reino, contrariamente à paz de nosso soberano Senhor o Rei, sua coroa e dignidade. Falando e escrevendo para a senhorita Williamson, contra o consentimento de seu marido. Primeira acusação. Falando e escrevendo para a senhorita Williamson, contra o seu consentimento de seu marido. 2. Repelindo-a da Santa Comunhão. 3. Não declarando sua adesão à Igreja da Inglaterra. 4. Dividindo os cultos matutinos nos domingos. 5. Recusando-se a batizar o filho do Sr. Parker de outro modo que não por imersão, exceto se os pais certificassem que ele era fraco e incapaz de suportá-lo. 6. Repelindo o Sr. William Gould da Santa Comunhão. 7. Recusando-se a ler o serviço de sepultamento sobre o corpo de Nathaniel Powell. 8. Denominando-se superior eclesiástico em Savannah. 9. Recusando-se a receber William Aguilhombe como padrinho apenas porque não era membro da igreja. 10. Recusando Jacob Matthews pela mesma razão, e batizando uma criança índia de um comerciante com apenas 2 padrinhos. Nisto, eu reconheço que estava errado, porque eu deveria a todo risco ter me recusado a batizá-lo até que tivesse procurado um terceiro. 2/9, sexta-feira. Era a terceira corte a que eu comparecia desde que fui levado à presença do Sr. Parker e do escrivão. Fiz um pedido formal para o imediato interrogatório sobre a primeira queixa, sendo a única de natureza civil, mas foi recusado. Fiz o mesmo pedido à tarde, porém adiado até a audiência seguinte. Foi adiado até a audiência seguinte.
Na audiência seguinte, compareci novamente, assim como nas 2 cortes que se seguiram. Mas não pude ser ouvido porque o juiz informou: o Sr. Williamson saíra da cidade a compreensão da minoria do grande júri, porque eles de maneira alguma eram unânimes. Concernente a essas denúncias, pode parecer do papel seguinte, que foi entregue aos curadores. Aos honoráveis curadores da Geórgia, considerando que foram feitas denúncias, uma no dia 23 de agosto e outra no dia 31, pelo grande júri da cidade e município de Savannah, na Geórgia, contra John Wesley, clérigo, nós, cujos nomes estão subscritos, sendo membros do dito grande júri, imploramos humildemente permissão para expressarmos nosso descontentamento em relação às ditas denúncias e, por muitas e diferentes circunstâncias, estamos completamente persuadidos de que toda acusação contra o Sr. Wesley é um artifício do Sr. Causton, empenhado preferivelmente em denegrir o caráter do Sr. Wesley do que em livrar a colônia da tirania religiosa, como lhe agradou em sua acusação denominá-la. Mas, como essas circunstâncias serão muito tediosas, de maneira a perturbarem os meritíssimos juízes, nós imploramos somente permissão para darmos as razões de nossa discordância quanto às específicas denúncias. Com relação à primeira, compreendemos que o Sr. Wesley não agiu contra qualquer lei, escrevendo ou falando com a Sra. Williamson, uma vez que não nos parece que o dito Sr. Wesley tenha falado em privativo, em particular, ou escrito a Sra. Williamson, desde 12 de março, dia de seu casamento, exceto uma carta em 5 de julho, a pedido de seu tio e na autoridade de pastor, para exortá-la e repreendê-la. A segunda, tememos que não seja uma denúncia verdadeira, porque humildemente entendemos que o Sr. Wesley não usurpou de autoridade alguma contrária à lei, porque compreendemos que toda pessoa que pretendia comungar deve expressar seu nome ao pároco auxiliar, pelo menos algum tempo antes, o que a Sra. Wilson não fez, embora o Sr. Wesley tenha frequentemente declarado para uma congregação repleta que ele insistia na submissão àquela rúbrica e anteriormente repelira diversas pessoas não submissas a ela. A terceira, não acreditamos que seja uma denúncia verdadeira, porque vários de nós fomos seus ouvintes quando ele declarou sua adesão à Igreja da Inglaterra de maneira até mais incisiva do que através de uma declaração formal, explicando e defendendo o credo apostólico de Nice e de Atanásio, os 39 artigos de todo o livro comum de oração e as homilias da dita igreja. E por que acreditamos que uma declaração formal não seja requerida, a não ser daqueles que têm recebido instituição, estabelecimento de um sacramento de Jesus e indução? O fato alegado na quarta denúncia não entendemos que seja contrário à lei existente. A quinta, não consideramos uma denúncia verdadeira. Afinal, por que entendemos que o Sr. Wesley seja justificado pela rúbrica? Ou seja, se eles, os pais, certificarem que a criança está fraca, é suficiente derramar água sobre ela? Sugerir, como humildemente supomos, não é suficiente se eles não certificarem. A sexta não pode ser verdadeira porque o dito Sr. William Gould, um de nossos membros, ficou surpreso em saber que foi citado sem seu conhecimento ou consentimento, e declarou publicamente que esta não era queixa contra ele, porque o Sr. John Wesley tem lhe dado razões com as quais ele está satisfeito. A sétima, não compreendo como denúncia verdadeira, porque Nathaniel Paul Hill era um anabatista e desejou
durante toda a sua vida que não fosse enterrado com o ofício da Igreja da Inglaterra. E mais do que isto, nós temos boa razão para acreditarmos que o Sr. Wesley estava em Frederica ou em retorno de lá quando Powell foi enterrado. Quanto à oitava acusação, Sr. Wesley, estamos em dúvida, visto que não conhecemos bem o significado da palavra superior eclesiástico. Mas com relação à 19ª, pensamos que o Sr. Wesley esteja suficientemente justificado pelos cânones da Igreja que proíbem que alguma pessoa seja admitida para ser padrinho ou madrinha de alguma criança antes que a dita pessoa tenha recebido a Santa Comunhão. Considerando que William Agliombe e Jacob Matthews nunca asseguraram ao Sr. Wesley que a receberam. Isso foi assinado pelos 12 membros do grande júri, dos quais 3 eram condestáveis e 6 oficiais da paz, o que, consequentemente, seria a maioria, tivesse o júri consistido, como regularmente é feito, de apenas 15 membros, ou seja, 4 condestáveis e 11 oficiais da paz. 30/9, sexta-feira. Terminei de ler as homilias, iniciei a leitura para a congregação dos 8 sermões do Dr. Rogers, esperando que fosse um antídoto oportuno contra o veneno da infidelidade que agora se propagava com grande empenho em nosso meio. Próxima leitura: impedido de sair da província.